Você já se perguntou qual que é o verdadeiro segredo por trás dos aprovados em concursos públicos de nível médio? Não é apenas sobre estudar, é sobre seguir um conjunto de segredos que estão todos interligados. Se faltar um deles, você pode acabar preso em um ciclo de tentativas e reprovações sem entender direito o que está te impedindo de avançar e ser aprovado. Não é sorte, definitivamente não é dom e nem é mágica. Existem estratégias certas que fazem toda a diferença. E é exatamente isso que a gente vai conversar aqui no vídeo de hoje. Hoje a gente vai conversar sobre 5 segredos fundamentais que vão te ajudar a estudar do jeito certo e definitivamente passar em concursos públicos de nível médio. Desde a decisão inicial de começar a estudar até a forma mais eficiente de começar os nossos estudos, tudo isso está conectado para levar a gente até a aprovação. Então, quem ficar comigo até o final dessa conversa, certamente vai aumentar muito as chances de conseguir a aprovação ainda esse ano, porque vai conhecer e aplicar cada um desses 5 segredos para a sua aprovação. Então, bora conversar um pouquinho melhor sobre isso logo depois da vinheta. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Eu sou o Júnior, servidor do TRT, e junto do meu amigo Diego, servidor do Ministério Público, a gente criou esse canal para ajudar concurseiros a conseguirem a tão sonhada aprovação. E hoje eu quero conversar aqui com você um pouquinho sobre os segredos para estudar e passar em concursos públicos. E segredos que muita gente, não é pouca gente não, muita gente subestima ou às vezes não dá a devida importância. Por quê? Porque por mais contraintuitivo que pareça, concursos públicos não é só sobre estudar. É sobre você decidir de fato que você quer mudar de vida. Porque esse caminho, dos concursos que a gente escolheu, não vou mentir para você, ele é longo, é um caminho que vai te testar em vários momentos. Então, o que é importante? É muito importante que antes de qualquer coisa, você tenha certeza de que isso é o que você quer de verdade. Esse caminho dos concursos é o que você realmente quer para a sua vida. Porque esse caminho dos concursos públicos, ele é difícil, ele é um caminho longo e é um caminho que vai te testar em vários momentos. Então, antes de qualquer coisa, você precisa ter certeza de que é isso que você quer de verdade. Quando você decide estudar para concurso, você, quer queira, quer não, você está decidindo também abrir mão nesse período de várias coisas. Como, por exemplo, abrir mão de momentos de lazer, abrir mão de algum tempo livre que você tenha. Então, se você não tiver um motivo forte o suficiente para você estudar para concurso, a chance de você desistir é grande. Então, essa decisão, essa certeza de que é esse caminho que você quer para a sua vida, esse caminho dos estudos, essa vai ser a base de tudo. Sem ela, nenhum método, nenhuma técnica, nenhum segredo vai funcionar. Então, muita gente acaba subestimando esse primeiro passo, esse primeiro segredo. Mas, para mim, ele, se não for o mais importante, ele é um dos mais importantes. Porque, afinal, se você não tiver convicção de que é isso que você quer, qualquer obstáculo que aparecer pelo meio do seu caminho vai acabar se tornando uma desculpa para você desistir. Então você realmente precisa ter certeza de que esse é o caminho que você realmente quer para a sua vida. Então, até para te ajudar com isso, vamos fazer um exercício mental aqui agora. Tenta fazer junto comigo. Tenta responder a essas perguntas. Você já tem certeza de que concursos públicos são um caminho para você? Tendo certeza, o que está te motivando a seguir esse caminho? Se você já tem essas respostas, coloca aqui nos comentários para mim, até para você firmar esse compromisso com você mesmo, esse compromisso com a aprovação. Isso é muito importante. E se por acaso você ainda não tiver essas respostas, não tem problema. Pausa rapidinho esse vídeo e tenta pensar por um segundo sobre se é isso que você quer para sua vida, o que está te motivando. Pensa rapidinho, aí depois escreve aqui embaixo a primeira coisa que tiver vindo à sua mente. E vai ser só você que vai ter essa resposta. E essa resposta, ela deve te dar a certeza de que você quer seguir por esse caminho dos estudos. Porque se você ainda tiver dúvida, qualquer obstáculo que aparecer pelo meio do seu caminho, ele vai parecer grande demais. Qualquer obstáculo pode acabar se tornando uma desculpa para você desistir. E
pode acreditar em mim, obstáculos eles vão aparecer. Obstáculo, na verdade, é o que não vai faltar dentro dessa jornada, para o bem ou para o mal, né? Enfim, então tenta descobrir os seus porquês e dessa forma você vai seguir por esse caminho dos estudos muito mais firme, com muito mais confiança também. Mas a diferença entre quem passa em concurso público e quem desiste está justamente nesse próximo segredo que a gente vai conversar aqui agora. Um dos segredos para aprovação em concurso que eu não vejo muita gente falando por aí, e talvez as pessoas acabem não falando muito sobre isso porque não soa tão atrativo assim, sabe? Mas eu basicamente considero isso fundamental. E essa coisa que ninguém fala, mas que é fundamental para ser aprovado, é simplesmente ter paciência. Tem muita gente que entra nessa jornada de estudo para concurso achando que precisa passar em concurso público em 6 meses, por exemplo, porque essa pessoa viu um caso de sucesso por aí e ela acha que se não for assim, se ela não passar em 6 meses, tem alguma coisa de errado com ela. Mas a realidade é que esses casos, né, de pessoas que passam tão rápido assim, eles são exceções, eles não são a regra. E o problema é que quando a gente começa a tratar exceções como regra, a única coisa que vai acontecer é você se frustrar. Não vai ter outro caminho. E concurseiro frustrado, na maioria das vezes, desiste. Por isso, no lugar de você ficar focando no tempo, sabe, em passar em 6 meses, ou então ficar focando em passar rápido, foca no que realmente importa. Foca, por exemplo, em você pensar o seguinte: eu vou passar de qualquer jeito, não importa os obstáculos. Ou então naquele famoso, eu vou estudar até passar. Em vez de focar no tempo, tenta focar simplesmente em você, por exemplo, manter a constância nos seus estudos. Tenta focar em você achar as técnicas de estudo que mais funcionem para você. As técnicas que você consiga adaptar tanto à sua personalidade quanto à sua realidade de vida. Tenta focar em um processo de melhoria contínua, sabe? De você, hoje, o seu eu de hoje ser melhor do que o seu eu de ontem. Mas não em tempo. Porque se você focar no processo de melhoria contínua, você vai passar no tempo mais rápido que é possível para você e para a sua realidade. Não se compare com outras pessoas. Se por acaso você conseguir passar em 6 meses, ótimo. Mas se levar 1 ano, 2 anos e a aprovação vier, ainda assim vai valer a pena. Porque para e pensa. Vamos tentar fazer uma comparação realista aqui. Vamos fazer um outro exercício mental. Imagina o seguinte: nesses 2 anos, vamos supor que passaram 2 anos e nesses 2 anos você decidiu não estudar para concurso, você decidiu seguir a sua vida. Então, nesses 2 anos você optou por continuar dentro de um emprego seletista, no setor privado, né? A média salarial de muitas empresas gira em torno, vamos botar aí, de uns R$ 2.000 a R$ 3.500, dependendo da área. E isso aqui eu ainda estou falando de um cenário bem otimista, tá? Porque o mercado ele costuma pagar até menos que isso. Agora, já um cargo de técnico do Ministério Público, por exemplo, que agora, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, está aberto o concurso do Ministério Público do Rio de Janeiro. A título de exemplo, o inicial desse cargo ele gira ali em torno de uns R$ 6.000, mais ou menos. Então, TJs, né, de uma forma geral, os tribunais estaduais, eles também têm salários aí na mesma faixa. Em outro concurso que é parecido, que também ganha bem, é o INSS, né? INSS que não fica muito atrás e é um concurso bem conhecido aí da galera. E isso que eu estou falando é só no início da carreira, porque alguns desses cargos, no final da carreira, passam ali dos R$ 10.000 de remuneração. Isso fora funções de confiança, por exemplo, que é possível você conseguir dentro dos tribunais. E isso também porque a gente só está focando na remuneração aqui, sem contar, por exemplo, benefícios de uma forma geral. Aí tanto benefícios diretos, né, como por exemplo auxílio alimentação, transporte, quanto auxílios, benefícios, aliás, né, indiretos também, como por exemplo a própria estabilidade, que consequentemente acaba dando tranquilidade para a gente, né, de uma forma geral. Ou seja, enquanto em 2 anos no setor privado você teria um salário ali que mal daria para você cobrir suas despesas e você ainda estaria vulnerável ao desemprego, no serviço público você já estaria ganhando mais, com estabilidade, com benefícios e sem medo de ser demitido. Então, tudo é uma questão de escolhas e consequências. Se você escolher estudar, você vai pagar um preço. Se você escolher não estudar, você também
vai pagar alto preço. Se você escolher estudar, não vou mentir para você falando que vai ser fácil. Vai ser difícil, não vai ser divertido, eu não vou ficar aqui mentindo. Mas no final dessa jornada, você vai ter um ótimo salário, uma carreira de prestígio, estabilidade e principalmente uma coisa que não existe dinheiro no mundo que pague, que é paz de espírito. Agora, se você decidir não estudar, por óbvio, você não vai carregar o fardo do estudo diário, né? Essa coisa que a gente está falando que é chato também em alguma medida. Mas, por outro lado, para onde que isso vai te levar? O que vai te custar não estudar? Vai ser o medo do desemprego? Um trabalho explorador seletista? Você não conseguir ter a vida que você merece? Você deve, não importa a escolha que você faça, não existe um certo e errado, mas você deve sempre pensar nas consequências das suas escolhas e fazer as suas escolhas com base nisso, tendo certeza do que você realmente quer, beleza? Então, depois de fazer esse exercício mental, agora me diz, qual que vai ser a sua escolha? Coloca aqui nos comentários para mim. Então você tem que sempre se lembrar, especialmente dentro desse contexto de paciência, de tratar concursos públicos como uma maratona, não como um sprint. Combinado? Então, já tendo isso em mente, com a gente sabendo que concurso público é um caminho de longo prazo, a gente já sabe que muitas mudanças vão acontecer na nossa vida pelo meio do caminho e muitos obstáculos também vão aparecer, o que nos leva ao próximo segredo para conseguir aprovação em concurso público. Um dos segredos dos aprovados em concursos públicos é treinar resiliência e adquirir capacidade de adaptação. Isso, adaptação aos mais diversos obstáculos e situações. A maior parte dos concurseiros acaba desistindo porque não sabe lidar com as mudanças. Por exemplo, sabe quando você tem ou está naquela rotina de estudos que já está redondinha, sabe, com tudo funcionando bem, aí de repente acontece alguma coisa que bagunça tudo? O que muita gente acaba fazendo nesse tipo de situação? Tem muita gente que para, aí pensa o seguinte, poxa, agora não tem jeito, é melhor eu parar um pouquinho agora e voltar a estudar só quando tiver tudo normal, quando tiver tudo redondinho de novo. E isso é um grande erro mesmo. Se nesse cenário hipotético onde tudo está funcionando direitinho, você estava estudando ali 6 horas por dia, aí agora, depois que a sua vida, sei lá, se bagunçou um pouco, você só consegue 2, não pare de estudar, continue estudando essas 2 horas. Se você não tem 2 horas, se você só tem 30 minutos, então faça esses 30 minutos valerem a pena, mas estude, porque parar de estudar significa perder o ritmo. Aí depois que você perde o ritmo, retornar é muito mais difícil. O segredo, como eu e Diego a gente sempre fala por aqui, está em manter a constância nos estudos, mesmo que o ritmo do seu estudo ele acabe caindo por um tempinho. A constância ela é mais importante que tudo. Se você se adaptar e seguir estudando apesar dos obstáculos, ainda que seja pouco, mas todos os dias um pouquinho, você vai continuar avançando e vai continuar mantendo o hábito do estudo no seu cérebro. Quem para de estudar acaba voltando do zero. Quem continua estudando, mesmo que devagar, pode não parecer, mas vai estar anos-luz à frente da maioria dos concorrentes. Pode acreditar em mim. E mais, tenta, além disso tudo, de você sempre manter a constância nos estudos, não importa o que, aprender também a você solucionar problemas. Se alguma coisa, por exemplo, está te impedindo de estudar, tenta buscar uma solução desse problema no lugar de você ficar se lamentando, sabe? Se o tempo diminuiu, por exemplo, tenta adaptar o seu cronograma, ao invés de ficar pensando assim, puxa, diminuiu, não tem jeito. Não, tenta se adaptar e ver como que você pode resolver ou amenizar esse problema. Se a sua motivação caiu, por exemplo, relembre os seus porquês. Lembre-se sempre, quem se adapta vence. E se por acaso você está nesse grupo de pessoas que, sei lá, digamos assim, acha que só pode estudar quando está tudo perfeitinho, sem barulho, sem interrupção, naquela cadeira confortável, sabe? Toda bonitinha, tudo tranquilo, com aquele café na temperatura exata. Se você só estuda nessas condições, então parabéns! Você está estudando no que a gente chama aqui de modo de concurso de Nárnia. Por que de Nárnia? Porque esse cenário ele só pode existir em outro mundo, porque nesse mundo aqui ele não existe. Na vida real, quando a gente for estudar, o vizinho, ele sempre resolve furar uma parede, sabe? Bem naquela hora que a gente abriu o livro, me diz aí se isso já não aconteceu com você. Ou então o cachorro do bairro, né? Ele decide virar aquele palestrante motivacional naquele momento, vamos dizer assim, ele começa a latir desenfreadamente
desenfreadamente na hora que você começou a estudar. Ou então o tempo de estudo que sobrou pra gente é justo aquele que o sono tá batendo mais forte na gente do que o edital de concurso quando ele sai, quando a gente sente que ainda não tá preparado para aquele concurso, né? Mas calma, fica tranquila, fica tranquilo, porque já que a vida adora testar a sua resiliência, faz o seguinte, vamos combinar uma coisa, ativa o sininho aqui, se inscreve no canal, porque pelo menos eu e o Diego aqui a gente só te dá notícia boa. E claro, já aproveita e já deixa o seu like aqui também nesse vídeo, porque aqui eu e o Diego a gente vai fazer de tudo para continuar te ajudando a manter o foco nos estudos, mesmo quando a vida tentar te distrair com todos os barulhos e obstáculos possíveis, combinado? E se você quiser saber também como treinar a sua resiliência, né, eu vou até deixar aqui uma indicação de um vídeo do canal que a gente já fez tem um tempinho já, que vai te ajudar bastante com isso, se você quiser treinar a sua resiliência. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição. Combinado? Beleza, então feito esse disclaimer, a gente já conversou até agora sobre 3 dos 5 segredos até aqui. Todos eles estão interconectados, então qual que seria agora o 4º segredo para a gente conseguir passar em concursos de nível médio? Um dos segredos para você conseguir passar em concursos públicos de nível médio é você simplesmente escolher uma área de estudo e focar nela. É muito comum a gente ver concurseiros que a gente chama de concurseiros metralhadoras, sabe? Aqueles concurseiros que fazem concurso para todo tipo de concurso que aparece, abriu edital, faz concurso. Isso sem discriminação de área, nem nada. A pessoa só faz o que vem pela frente. E isso é um erro. Se você fica escolhendo áreas diferentes para você fazer concursos, como por exemplo a área de tribunal e de banco, que são áreas bem diferentes, é como se você estivesse começando do zero a cada concurso que você fizer, isso sem sair do lugar em nenhuma das duas áreas, no final das contas. Então, qual que seria o ideal aqui? O ideal é você escolher uma área e você se aprofundar nessa área. Eu e o Diego, a gente sempre recomenda aqui os concursos de nível médio que tenham cobranças em matérias de direito. Então, esses concursos, né, os concursos de nível médio que cobram direito, eles são excelentes opções de concursos de nível médio. Por quê? Porque eles compartilham matérias comuns, como, por exemplo, direito constitucional e direito administrativo. Então, pelas matérias, né, desses concursos, elas serem iguais ou então muito parecidas entre si, a gente tem uma base ali que é quase intocável, né? Então, a cada ciclo de estudos, você vai ficando cada vez melhor, até que a sua aprovação ela vai ser pura e simplesmente inevitável, sabe? Além disso, sempre há editais abertos para esse tipo de concurso, garantindo dessa forma que você tem aí oportunidades constantes, né? Oportunidades o tempo todo, porque sai concurso desse tipo toda hora. E especialmente se você estiver disposta, se você estiver disposto a fazer concursos em estados diferentes, sabe? Estados diferentes de onde você mora agora. Se você estiver disposto a isso, então, aí vai ter concurso que não vai ter fim. Você vai ter sempre milhares de concursos para fazer. Mas se você também estiver só dentro do seu estado, você também vai ter muito concurso desse gênero para você fazer. E não se preocupe se você não tiver formação em direito. As cobranças, né, dessas matérias de direito para concursos de nível médio, elas são bem mais diretas e objetivas, o que acaba tornando, né, o aprendizado dessas matérias mais fácil para todo mundo. Na verdade, assim, de novo, por mais contraintuitivo que possa parecer, para quem nunca estudou direito, é até mais fácil de você aprender essas matérias específicas, né, para concurso do que para quem já é formado, sabe? É um pouco mais complicado. Eu sei que isso pode não parecer simples, né, ou então intuitivo mesmo da gente pensar, mas a realidade é essa. Por quê? Porque quem é formado em direito e vem da prática jurídica, muitas vezes, já está cheio de vícios profissionais, assim, coisa que funciona na prática, sabe? Mas que não é cobrado em concurso público. Enquanto quem começa do zero para esses concursos de nível médio, já vai aprender essas matérias de direito de uma forma direcionada, sabe? Exatamente como a banca cobra. Ou seja, nesse caso, não ter experiência com direito e nunca ter estudado essas matérias na vida, se você nunca estudou direito constitucional, direito administrativo, isso na verdade é até uma vantagem para você. Então, se você quiser até saber mais detalhes, né, desses concursos, de uma forma geral, desses concursos de nível médio e tudo mais, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição também para você assistir depois, onde eu e o Diego a gente fala mais sobre isso, sobre esses concursos com remunerações iniciais aí de 3
a R$7.000. Tranquilo? Eu vou deixar aqui na descrição para você assistir depois esse vídeo com mais calma. Então, beleza. Então, a gente já escolheu a área, né, de concurso que a gente quer prestar. Então, feita essa escolha, qual que seria o próximo passo? Qual que seria o próximo segredo, né, para a gente conseguir passar nesses concursos públicos? Um dos principais segredos para conseguir aprovação em concurso é fazer um bom cronograma de estudo. Então, depois de escolher a sua área, você vai focar em fazer um planejamento que seja eficiente. Um cronograma de estudos bem feito, ele te ajuda a saber exatamente o que você vai estudar e quando você vai estudar. Isso sem você perder tempo. Então, o que você vai fazer? Coloca no cronograma os tópicos específicos de cada disciplina. E não apenas a matéria em si de forma genérica. Por exemplo, você não vai colocar estudar português, você vai colocar estudar crase. Isso em horários determinados. Então, você vai colocar o que você vai estudar e quando você vai estudar. Você deve colocar o horário certinho dedicado ao tempo ali de cada estudo também. Isso vai evitar perda de tempo e também vai melhorar a sua retenção de conteúdo, sabe? Porque vai te ajudar a sempre se manter ali num estudo constante das disciplinas. Porque uma vez que você já tem ali por escrito tudo que você deve fazer, você tem mais tendência de simplesmente fazer do que procrastinar. Então, você fazer um cronograma de estudos todo detalhado, com tudo certinho, com os horários, do que e quando, vai diminuir muito as suas chances de procrastinação e vão aumentar bastante as suas chances de continuar mantendo a constância nos estudos. E como a gente falou, a constância é essencial para aprovação. O nosso cérebro, ele aprende por repetição e reforço. Então, quanto mais contato você tiver com a matéria, mais forte vão ficar as conexões neurais relacionadas aos conteúdos que você estiver estudando. Isso significa que se você continuar estudando regularmente, mesmo que por menos tempo até do que você gostaria, às vezes talvez, isso vai ser muito mais eficiente do que você, às vezes, estudar muito tempo, você, sei lá, separar um dia para estudar 12 horas, aí depois isso te cansar tanto que você vai ficar dias sem revisar ou dias sem estudar. Então vale mais você estudar pouco, mas todos os dias, do que você estudar muitas horas, aí depois você ficar muito tempo sem estudar. Tranquilo? E além disso tudo, a constância, ela cria um hábito de estudo. E quando estudar se torna um hábito, de uma forma geral, a sua resistência aos estudos, ela começa a diminuir. Você não fica mais dependendo de motivação para você conseguir estudar, mas sim de um sistema organizado que vai sempre te manter ali no caminho da sua aprovação. E nunca se esqueça, esse é outro detalhe que também você deve se atentar quando você for fazer o seu cronograma de estudos, porque o cronograma, como eu disse, se ele for bem feito, ele vai te ajudar a manter essa constância. Mas tem outra coisa muito importante que deve constar ali. Então agora eu vou citar 2 bordões clássicos aqui do canal, que se você já é inscrito aqui há mais tempo, eu quero que você tente adivinhar aqui nos comentários o que eu vou falar, que você deve colocar no seu cronograma e que você deve seguir. Quais vão ser os bordões que eu vou falar aqui agora? Qualquer coisa, pausa, escreve, aí eu vou falar aqui agora. Quais são os 2 bordões? Se você não fez questões, você não estudou. Se você não revisou, você não estudou. Questões e revisão devem constar no seu cronograma de estudos. Resolver questões vai te ensinar como que a banca cobra os conteúdos. E revisar vai garantir que você não esqueça o que você estudou. Revisão e exercícios são a base da memorização e da fixação de conteúdos. Revisão e exercícios devem constar obrigatoriamente dentro do seu cronograma. Então até anota isso aí, sei lá, em um quadro, se for necessário. Bota num papel e cola na parede. Revisão e exercícios devem constar no seu cronograma. Se você não revisou, você não estudou. Se você não fez questões, você não estudou. E além disso tudo, no seu dia a dia mesmo, né, quando você for sentar para estudar, tenta sempre procurar as técnicas de estudo que mais se adaptam a você e também à sua realidade. Porque vai ser a soma de tudo isso, né, que a gente vai fazer, a soma de tudo que a gente faz diariamente, que vai levar a gente até a aprovação. Então, mesmo que às vezes o seu progresso ele possa parecer pequeno em um dia, o acúmulo de tudo isso ao longo do tempo é o que vai fazer toda a diferença. Quem tem constância nos estudos, inevitavelmente alcança a aprovação. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. Beleza? Então, assim, é isso. A gente sempre precisa ter em mente que a vida ela não vai dar nada de graça pra gente. Todo dia você tem uma escolha a fazer. Você continuar no caminho difícil, mas que vai te levar
até o seu sonho, sabe? Até a vida que você sempre desejou, ou então você acabar voltando à sua zona de conforto, mas que nunca te levou a lugar nenhum. Aí a pergunta que é: até quando você vai ficar adiando a sua vitória? Até quando você vai ficar adiando a sua aprovação? Porque cada dia que passa sem estudar é um dia a mais que você está longe da sua aprovação e da realização dos seus sonhos. Porque cada sacrifício que você faz agora, cada hora que você investe nos seus estudos, cada hora que você investe em você, você está construindo o futuro que você quer, tanto para você quanto para a sua família. O segredo não está em você ficar esperando o momento perfeito, porque o momento perfeito, ele nunca vai aparecer, nunca vai existir. O segredo está em você agir agora, apesar do medo, apesar do cansaço, apesar de todas as dificuldades. Você não precisa ser perfeita, você não precisa ser perfeito. O que você deve fazer é continuar, combinado? Então agora que você já sabe os segredos para passar em concursos, o que você vai fazer com isso? A decisão, ela é sua. Mas para você continuar aprendendo, para você continuar avançando, eu recomendo esse vídeo aqui mais completo sobre capacidade de adaptação, que é uma característica que a gente viu que é tão importante para passar em concursos públicos. Assiste esse vídeo logo em seguida, porque ele pode te ajudar a complementar tudo que a gente falou aqui, beleza? Então, até lá!